uma grande quantia de dinheiro também. Isso conta no caso de uma colaboração premiada? Veja, a questão não é apenas ele devolver, veja, é ele dizer as trilhas investigatórias para onde foi o dinheiro ilícito. Para onde foi o dinheiro ilícito. Então, por exemplo, ele procedeu lavagem de dinheiro, ele pagou propinas, ou ele fez esquemas ilícitos. Então, ele usou laranjas para desviar dinheiro, ele fez fraudes empresariais. Então, ele tem que. A devolução, quando se fala em devolução de recursos, nós temos que olhar. Eu estou falando em tese, porque aí nós temos que ver se ele participou de várias ou múltiplas organizações que foram coautoras dos ilícitos. Ele tem que denunciar os atos ilícitos, porque, obviamente, nem todos os recursos que foram manejados pelo Banco Master foram ilícitos. Teve vários pagamentos que foram legítimos e não estamos tratando disso. Nós estamos tratando daqueles pagamentos que envolveram fraudes, sejam fraudes financeiras, sejam fraudes que envolveram corrupção, pagamentos de propinas, ocultamento de ativos, lavagem de dinheiro, e aí uso de laranjas. Tudo isso, aí quando ele consegue estruturar o caminho desses recursos repassados para laranjas, empresas fantasmas, empresas fictícias, tudo isso ele consegue auxiliar na recuperação de ativos. Então, ele sendo um colaborador que mostra como as autoridades podem recuperar ativos, isso é uma faceta da colaboração. E a outra faceta, justamente, é mostrar quem são os personagens que têm a mesma relevância que ele ou maior relevância que ele, para que a colaboração não se transforme naquilo que a Lava Jato incorreu nesse erro. Quer dizer, uma indústria massiva de personagens envolvidos numa colaboração, ou seja, personagens irrelevantes, personagens menores, e aí entra uma centena de pessoas na colaboração. Quando entra essa colaboração massiva, o que acontece? A Polícia Federal não tem máquina para investigar. Tudo isso causa uma grande confusão na mídia, uma grande confusão generalizada, e ninguém é investigado. Ninguém é investigado. Não é assim que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando o colaborador traz à tona aquilo que realmente interessa, que são os alvos, são os grandes tubarões, que é o que o colaborador precisa trazer à tona, quer dizer, os alvos são os grandes tubarões, porque o colaborador ele é um personagem central, um personagem principal, e ele tem outros personagens coautores que foram personagens relevantes, tão relevantes ou mais relevantes do que ele. Esse é um caminho, e o outro caminho ele tem que trazer a trilha investigativa que conduz à recuperação dos ativos. Então, quando ele traz uma massa enorme de personagens que não tem relevância, ele simplesmente está tentando um caminho para abortar ou dificultar o trabalho da Polícia Federal. E outro aspecto também que na Lava Jato aconteceu, os advogados dos colaboradores não poderem advogar simultaneamente para delatores e delatados, ou seja, pessoas que fazem delações uns contra os outros, porque isso ocasiona uma manipulação das delações. Veja, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao muitas vezes jurisdicionar sobre o crime organizado, ele proíbe personagens envolvidos nas organizações criminosas de se comunicarem entre si. Então, o que nós observamos muitas vezes na Lava Jato? Foi uma determinada estrutura advocatícia ela ficar comandando uma colaboração dentro de uma mesma estrutura empresarial e fazendo uma verdadeira indústria da delação. Ou seja, da cúpula à base, todas as pessoas elas delatando umas às outras, fazendo delações recíprocas e simplesmente até às vezes recebendo bônus para delatar. E isso significa uma combinação, significa delações cruzadas. Isso é inviável. Quer dizer, o mesmo advogado ele pega pessoas que vão
promover delações recíprocas umas contra as outras, são delatados e delatores, promovendo delações cruzadas, e advoga para todas elas ao mesmo tempo e simultaneamente. Quer dizer, isso macula a delação, isso é uma plantação de nulidade nas delações. Obviamente, isso é inviável também aceitar. Portanto, me parece que vem sendo conduzida de forma muito rígida, aí, com muita cautela, porque também a própria delação, normalmente ela deveria ser feita após o esgotamento também de uma certa etapa das investigações. Por quê? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, ele precisa ter controle e soberania sobre todas as informações já colhidas nas investigações para poder inquirir o delator exaustivamente. Então ele vai inquirir o delator com domínio sobre os fatos já apurados, sobre as investigações, para saber o que o delator tem a trazer como novidade, como elemento a ser aportado nas investigações. Então, muitas vezes aconteceu o seguinte, o delator, não houve uma investigação prévia, não houve uma apuração, e o delator traz algo simplesmente que serve como única fonte autônoma para um atalho que as autoridades simplesmente não investigam nada e simplesmente se baseiam na palavra do delator e tudo culmina em nulidade. Agora, doutor Fábio, quantas vezes esse colaborador ou investigado pode ir e voltar? Pergunto isso e de forma bem clara para quem está nos assistindo. Quantas chances essa pessoa pode ter? Mauro Cid, por exemplo, ele prestou esclarecimentos à Polícia Federal e ao Supremo por várias vezes, porque ele precisava esclarecer um ponto que ele havia mentido. Então, precisava esclarecer o mesmo ponto por diversas vezes. Por vezes, ele esclareceu o mesmo ponto para a Polícia Federal e depois para o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, quantas chances esse colaborador tem? Vorcaro agora teve a colaboração rejeitada, a delação rejeitada pela PF. Vai conseguir ter mais uma chance pela Polícia Federal? Veja, um ponto essencial é que se preserve a voluntariedade do colaborador. Mauro Cid, por exemplo, nós vimos, e aqui me parece que o ministro André Mendonça tem sido bastante imparcial em relação a esse tema, porque a negociação do colaborador deve ser feita sempre assistida por seu advogado. Eu, particularmente, recomendo sempre que essas negociações sejam gravadas. Nesse ponto, até no caso dos atos antidemocráticos, houve bastante transparência. O ministro Alexandre de Moraes respeitou bastante a transparência nesse aspecto, e eu acho que isso foi louvável, mas no caso dessas negociações deveriam ser gravadas permanentemente. Os Estados Unidos adotam essa prática. E quem deve conduzir essas negociações são as partes, o Ministério Público, a Polícia Federal, o advogado com o colaborador. Não há um limite para essas. A Polícia Federal, por exemplo, já encerrou, ela recusou a proposta. O Ministério Público ainda está negociando. O importante é que, por exemplo, o julgador, ele se mantenha sempre imparcial nessa negociação. Por exemplo, o julgador não deve combinar nenhuma pena, nenhuma intimidação, nenhum ato intimidatório sobre o delator nessa negociação. Ele não deve emitir alertas para o delator, para o potencial delator, para o investigado nesse diálogo. Então, a voluntariedade é fundamental que se preserve. Agora, uma vez rejeitada essa delação, efetivamente, o delator ele fica em uma posição muito desconfortável, porque tudo que ele disse até ali já será usado contra ele, já será um elemento autoincriminatório. Portanto, cabe realmente a um juízo discricionário, no caso do Ministério Público, que ainda tem essa prerrogativa. Eu quero lembrar que foi na nossa gestão como ministro da Advocacia Geral da União que nós avalizamos com um parecer favorável à iniciativa da Polícia Federal, concomitantemente ao Ministério Público, diante de uma ação contrária promovida pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E no caso, nós entendemos que, acertadamente, possivelmente, o Ministério Público, sob a liderança do Procurador-Geral da República,
Paulo Gonet, ainda está em aberta essa negociação. Ela permanece em aberta, mas aí também não posso fazer juízo de valor sobre a defesa de Daniel Alvorcar, mas eu entendo que é uma oportunidade, sem dúvida, para que o defensor ele possa aportar esses elementos, e não se sabe quais são os que ele tem, mas o programa investigatório, a defesa não tem acesso. Por quê? Porque o programa investigatório da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a súmula 14 do STF, ela diz o seguinte: o investigado ele tem direito de acesso àquilo que foi documentado já no inquérito. Mas aquilo que não foi documentado, ele não foi documentado porque ele integra o programa investigatório das autoridades. Então, aquilo está em sigilo. Então, o que está em sigilo significa ainda integra a operação que está em curso. Vai integrar, por exemplo, escutas telefônicas em andamento, deve haver escutas telefônicas, os equipamentos tecnológicos hoje utilizados pelas autoridades são muito avançados, são equipamentos israelenses, são equipamentos de alta tecnologia atualmente. Então, há certamente todo esse programa investigatório que está em curso e a defesa não tem direito de acesso a isso. Portanto, o que o advogado depende do comportamento verdadeiro do investigado. O investigado ele tem que chegar para o advogado e dizer a verdade para o advogado. Não pode mentir, não pode nem incriminar falsamente alguém. Não adianta ele incriminar falsamente alguém e não adianta ele também ocultar do advogado. O advogado fica refém do investigado. O investigado tem que chegar e abrir para o advogado. Olha, se ele tem vídeos escondidos em algum lugar, se ele tem documentos guardados em algum lugar que não foram objeto de busca e apreensão, se ele tem capacidade de fazer uma leitura de elementos contábeis do banco, se ele tem capacidade de interpretar determinados documentos que a Polícia Federal não tem, ele tem que revelar de forma verdadeira, autêntica, aquilo que efetivamente os investigadores talvez não tenham o alcance e trazer uma proposta efetivamente robusta, que não signifique uma massificação indevida, e dialogar com as autoridades de modo documentado e transparente, para que depois se possa auditar. Veja, nós estamos num mundo, numa era digital, e que tudo deva ser auditável. Tudo deva ser auditável. Então, essas negociações têm que ser gravadas, têm que ser auditáveis a posteriori, se necessário, para que se possa saber a voluntariedade do investigado e se possa saber os termos em que foi tudo negociado. E aí, posteriormente, o investigado ele tenha também a possibilidade de dizer, olha, eu trouxe esses elementos e tudo documentado para que ele possa ter oportunidade de colaborar. Então, portanto, é um momento crucial para o investigado, para que ele possa robustecer os elementos que ele tem e possa efetivamente até ocorrer um controle a posteriori sobre a recusa ou não, aí nesse ulterior momento, pelo Ministério Público Federal. Muito bem explicado. Olha, a nossa audiência certamente agora entendeu, vai conseguir entender sempre que a gente falar sobre colaboração ou delação premiada aqui no nosso Contexto Metrópolis. Fábio Osório, muito obrigada. Agradeço muito a gentileza de ter vindo aqui falar conosco sobre esse assunto. Eu que te agradeço a oportunidade e parabéns pelo brilhante trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado.